Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Esse é o momento em que nós vamos reservar para oferecer ao nosso Deus esse culto, para servi-lo, para apresentá-lo honra e glória. Vamos ter um instante de oração para cada um, se voltar a si e deixar o seu corpo ficar tranquilo. Coloque em oração tudo aquilo que você gostaria de pedir nesse culto, no dia de hoje. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus agora, pela oportunidade que temos de estar à casa de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Nos acompanha, Senhor, nesse momento. Esse é um momento de alegria, de podermos estar juntos como família sua, Pai, te glorificando, te louvando, apresentando para ti, Pai, os nossos pecados, te servindo, Senhor, aprendendo com a sua palavra. Então nos acompanha, Pai, nesse momento, esse momento sublime que o Senhor nos reserva no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 34 e vamos acompanhar a leitura dos versículos de 1 a 5. Salmos 34, de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Bendizei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre dos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Nós, diante desse versículo, nós entendemos que quando nós buscamos ao nosso Deus, Ele nos traz alegria. Ele nos dá o conforto que nós precisamos. Em vários momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos do conforto dele, sim. E nós precisamos nos ater a isso, que somente nele nós encontraremos o conforto necessário. Agradecemos agora ao nosso Deus, através de mais uma oração. Pai, colocamos nas suas mãos, Pai, a nossa vida, porque o Senhor, Pai, é digno, é maravilhoso, é perfeito, Pai, e nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos, Pai, tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada momento que nós temos. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo nosso dia, Pai, pelo nosso alimento e principalmente, Senhor, pelo privilégio de estarmos à sua casa. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa, Pai, a vida de cada irmão, Pai, porque nós reconhecemos que cada um que está aqui, Pai, é pela sua vontade, é pelo seu querer, Pai. Não é porque nós queremos, é porque o Senhor nos quer aqui. E é aqui que nós estamos, Pai. Nós queremos estar exatamente onde o Senhor quer, Pai. E por isso nós te oferecemos esse culto mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos o seu poder, a sua honra e a sua glória, para sempre. Amém. Convido os irmãos que puderem estar de pé, para juntos cantarmos o hino 63 do Inário Novo Cântico. As muitas bênçãos.
Amém. A igreja pode se assentar. Nós, muitas vezes, temos uma ordem meia não, né? Meia não existe. Uma ordem meio estranha, porque nos tempos do início do cristianismo, quem ia trazer a palavra, todos se levantavam para ouvir. Hoje nós fazemos um pouquinho inverso. O certo seríamos ficar todos de pé até o momento da palavra. Mas muitas vezes o nosso dia a dia não permite isso. Por isso a gente pede para os irmãos sentarem. Mas que os irmãos fiquem da mesma forma, sentindo a mesma fé, tendo a mesma responsabilidade pela palavra que está sendo lida. Convido agora os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, de 14 a 27. 1 Tessalonicenses 5, 14 a 24. Convido os irmãos a acompanhar a leitura. Novamente, a palavra de Deus diz assim: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e o qual também o fará. Amém? Queridos, nós estamos no momento, mais um momento sublime do nosso culto. Um momento em que nós reservamos para apresentar os nossos pecados. Na nossa vida cristã, nós precisamos mostrar tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que tem desagradado, tudo aquilo que tem afligido a Deus, que tem colocado de forma contrária às vontades dele. E por isso nós apresentamos, e nos apresentamos nesse momento, com os nossos corações arrependidos. Convido os irmãos a estarem fazendo um instante de oração silente, apresentando todos os nossos pecados. Lógico, aqueles que são possíveis. Nem sempre lembraremos todos, mas apresentemos todos eles. Pai bendito, mais uma vez, Senhor, diante da sua presença, nós nos apresentamos, Pai, para revelar todos os nossos pecados, tudo que tem te desagradado, Senhor. Pai, perdoa a nossa igreja, Pai. Começa, Pai, em mim, tratando os meus pecados, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. E por isso nós te pedimos, para que possa perdoar os nossos pecados. Porque nesse momento nós estamos arrependidos, Senhor. Nos mantém arrependidos de todos esses erros. E nos faz, Pai, cada dia mais próximos de Ti. Porque o pecado nos coloca como mortos, Pai, e nós queremos estar vivos diante de Ti. Pai, nós te pedimos, Senhor, para que possa nos tratar, cuidar, Pai, do nosso coração, cuidar do nosso fazer, Pai, os nossos erros de ação ou de omissão, Pai, que nesse momento caiam por terra. Nós te pedimos, Senhor, porque nós conhecemos a sua benignidade, Pai, e que o Senhor estará cuidando desses pecados e nos tratando, Senhor, e nos perdoando. É isso que nós pedimos e que nós colocamos nas mãos do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, nós convidamos a igreja a estar de pé, para juntos cantarmos o hino 269 do Inário Novo Cântico, Pureza no Sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou.
chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. A igreja pode continuar de pé por um instante. Agora vamos convidar os nossos irmãos que vão tocar hoje. Hoje é um trio que vai tocar, né? Que os irmãos possam trazer com muita alegria todos os louvores, os hinos. É isso que nos mantém firmes na nossa igreja. Então vamos nos alegrar. O momento de estar na igreja é um momento de alegria, de profunda alegria. Então, é um momento de rir. E eu fico muito feliz de ouvir ao fundo as crianças cantando. É lindo, né? Passo agora para os irmãos que vieram preparados para os dízimos e ofertas, podem depositar o gasofilácio no momento do louvor. Boa noite. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por este dia, obrigado por esta noite maravilhosa que o Senhor está nos dando a oportunidade de estar louvando a Ti. Eu venho pedir que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui
só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado que o Senhor nos deu a oportunidade de estar louvando a Ti, Senhor. Venho pedir novamente que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui agora para receber a Tua palavra em forma de sermão, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos entrar agora no nosso momento de edificação.
E eu gostaria de convidar as crianças para virem com a Denise, que vai hoje, né? Junto com a Denise, para estarmos orando. E as crianças vão ter um momento de palavra na linguagem deles, de uma forma que eles possam entender melhor, né? Uma compreensão mais de acordo com a faixa etária deles. Vamos orar por eles? Pai, mais uma vez nós te apresentamos essas crianças, Pai, para que elas possam estar aprendendo a sua palavra. Usa, Pai, instrui a irmã que estará cuidando delas, Pai, que ela possa falar na linguagem, que elas possam entender, Pai, a sua palavra e carregá-la daqui para diante, Pai, para o resto das suas vidas. É isso que nós te pedimos, Pai. Obrigado pelos pais que trazem as crianças, que estão com elas, Pai, e apresentam o Evangelho para essas crianças. Cuida deles também, Pai, e os abençoa. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a palavra de hoje, ela tem muito a ver com o que nós tratamos na nossa EBD hoje pela manhã. E que nós estamos tratando já há alguns dias. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma passagem bíblica que mexe muito conosco. De certo que os irmãos já ouviram falar de James Patrick Caviezel, mais conhecido como Jim Caviezel. Ele é um ator. Esse é o ator que interpretou o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E o interessante que nós vamos ver aqui nele tem muito a ver com a passagem bíblica que nós vamos estudar. Primeiro que diziam que ele era ateu, o que não é verdade. Ele não era ateu. Ele era um católico, como muitos existem até hoje, aqueles que se dizem católicos não praticantes, vamos dizer assim. O que acontece é que a vida desse homem foi transformada pela palavra de Deus. Ele teve que aprender aramaico, ele teve que estudar a Bíblia, ele teve que se aprofundar não só no personagem, mas se aprofundar na palavra de Deus, para poder entender e vivenciar aquele momento. A coisa foi tão divina, podemos dizer assim, que o Jim, se a gente pode tratá-lo dessa forma, ele passou por alguns problemas sérios durante a gravação. Ele sofreu de pneumonia, porque as gravações eram em momentos frios e as roupas não eram adequadas. Ele pegou pneumonia por 2 vezes. Ele teve que fazer cirurgia de reparação nas costelas, porque em alguns momentos o flagelo errou, uma condição que pode acontecer num set de filmagem, mas ele sofreu. E a sua vida mudou totalmente. Ele não era um ator tão famoso, não era um ator tão escolhido, mas depois que ele gravou esse filme, a perseguição sobre a sua vida foi muito grande. Depois que ele gravou esse filme, muitas portas se fecharam para ele. Mas uma coisa ele descobriu com esse filme. Ele comenta que o longa mudou sua vida completamente. Em uma entrevista ele disse: "Eu nunca pensei que ser cristão seria um caminho fácil, mas nada poderia impedir meu coração ardente de amar a Jesus. É importante. E tomei isso como ator porque quero que as pessoas vejam porque tenho orgulho de ser cristão." Ele, aos 19 anos, quando ele decidiu ser ator, ele pediu para Deus para ele ser usado, para que Deus falasse com ele se era realmente esse caminho que ele deveria seguir. Como eu disse, ele não era um cristão fervoroso, mas ele tinha sua certa fé, digamos assim. E ele foi transformado.
E depois de muitas portas fechadas, ele grava um dos filmes que mais teve bilheteria em Hollywood. De certo que ele ganhou muito, ele ficou milionário com esse filme. Muitas portas se fecharam, mas ele conseguiu transformar muitas vidas através desse filme. E o que nós podemos dizer desse caso é que não importa o que você faça. Assim como Dorcas, que evangelizava através de roupas, através de uma costura, através de uma agulha, nós podemos ser usados aonde nós estivermos. E é isso que nós queremos falar um pouco hoje. Ainda finalizando uma das frases do Jim: não faço por eles, faço por Deus. Então, tudo o que faço é sobre amor, porque quero que outra pessoa lá fora encontre esse amor. É isso que nós temos na nossa vida cristã, que usar e reconhecer o que Deus faz na nossa vida. Porque não vale de nada Cristo ter sido pendurado à cruz e ter ressuscitado se nós não fizermos o que é preciso e o que é certo para seguirmos o caminho dele. E com isso eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15. De 3 a 19. 1 Coríntios 3 a 19. Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois por 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dentre os mortos. E se não há ressurreição dentre os mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormitam em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nos colocamos, Pai, diante da sua presença mais uma vez, para que fale através de nós, Pai. Para que use o Espírito Santo para trazer aos nossos irmãos, Pai, as suas verdades. Cuida, Pai, para que nós possamos ser usados por Ti, Pai. Para que nós possamos também sair daqui
tratados pelo Espírito Santo, Pai, reconhecendo a Sua palavra, Pai, como verdadeira a nossa fé. Obrigado, Senhor, por cada momento aqui dessa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos cuidado e nos preparado em estudo. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, nós estamos apoiados na fé da ressurreição. Os gregos criam que a imortalidade da alma, eles criam na imortalidade da alma, mas não aceitavam a ressurreição do corpo. Porque para eles, o corpo era cheio de defeitos. O nosso corpo envolvia o pecado. E por isso, eles não aceitavam, não entendiam que a ressurreição seria perfeita. Porque se a alma fosse tratada, o corpo não seria. Então, para eles, era errado. Então, por isso que muitos judeus, naquele tempo, não aceitavam a ressurreição. Não entendiam a ressurreição como deveria ser. E por isso, muitos se afastaram da igreja. Por isso, muitos deixaram de acreditar, mas a maioria passou a entender o que Cristo veio fazer na face da terra. Cristo veio justamente para ser crucificado e para ser ressurreto no terceiro dia. A obra de Deus era justamente para ser desta forma, e não haveria outra forma. Primeiro, porque se nós formos analisar alguns pontos, nós podemos ver que se Cristo não tivesse sido ressurreto, não tivesse passado pela cruz, os nossos pecados não teriam sido pagos. Nós continuaríamos seguindo o nosso caminho para o inferno. E Cristo veio para isso. E diante desses problemas da morte da alma para o judeu, ela se libertaria do corpo, de um corpo pecaminoso, e não voltaria. O professor do Novo Testamento da Universidade de Edimburgo, James Stewart, comenta que há 20 séculos que as risadas do aerópago continuam ecoando. Os judeus continuam não acreditando. E seria até lógico, porque se eles acreditassem e continuassem vivendo o judaísmo deles, eles estariam errados. Diante disso, Inácio de Antioquia diz: é absurdo falar de Jesus Cristo e viver como judeu, porque o cristianismo não depositou a fé no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, junto ao qual se reuniram todas as línguas que creram em Deus. O judeu que crê em Cristo, ele não está na mesma fé que nós. É incompatível. Mas o que acontece com os judeus não é um problema nosso. Isso é um problema de Cristo. Isso é um problema de Deus. O que nós temos que fazer é reconhecer que a ressurreição, ela não só é verdadeira, é fática, mas ela principalmente, ela nos transforma. E se não for dessa forma, de nada valeu o que Cristo fez. No capítulo 15, no versículo 3 da carta de Paulo a Corinto, ele tem a substância completa dessa carta contida nos 4 Qs. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia. Esses 4 Qs, eles são a base do nosso cristianismo. Esses 4 Qs são o cerne principal do que nós estamos dando continuidade na nossa vida cristã. Vocês sabem o que aconteceria
na época, e ainda acontece, o que acontecia na época e acontece ainda hoje, muitos não acreditam na ressurreição. Muitos lutam para querer provar que a ressurreição não existe, ou não existiu, ou apenas é um fato contado. Mas se nós analisarmos todas as passagens, todos os momentos de Cristo, tudo o que acontecia, nós temos a plena certeza que Cristo realmente ressuscitou. Primeiro porque o que fortalece isso, tudo isso que nós falamos aqui é a nossa fé. Essa fé que foi depositada por Deus nos nossos corações, é ela que nos move na direção e no entendimento da ressurreição de Cristo. Nós falamos também sobre Cefas. Paulo diz que Cristo aparece para Cefas após a ressurreição. E afinal de contas, quem que é esse Cefas? Cefas é um outro nome dado ao apóstolo Pedro. Lá nas Escrituras nós vamos encontrar em João 1:42 e outros textos que dizem justamente quem é Pedro. O nome Cefas, traduzido pelo grego transliterado, que seria Kefas, e do aramaico Kepa, tá? É uma palavra que significa pedra, que é o mesmo Pedro que nós vemos nas Escrituras. Muitos podem perguntar, quem que é esse tal de Cefas que não aparece? Nunca vi falar, não é assim que dizem? É o próprio Pedro. Isso fortalece o que muitos dizem, que Cristo não tem aparecido. Porque Pedro, por mais que nós possamos entender que Pedro era muito colado, muito unido, muito junto a Jesus, Pedro o negou 3 vezes. E é interessante porque Cristo aparece primeiro para ele. Depois Cristo aparece para os demais. Mas ele enfatiza que Pedro foi o primeiro a vê-lo. Justamente para provar que quando você está o negando, tá, você não está sabendo o que está fazendo. Tem todo um contexto, porque Pedro negou e aquela história toda mais, tá? Nós vemos aqui que aquele que é a pedra do cristianismo, esse viu a Cristo. Assim como outros 500 também viram a Cristo. Assim como Tiago, o irmão de Cristo, viu Cristo. E o interessante é que nós podemos entender que, diante de tudo que foi dito, tudo que aconteceu naquele tempo, a ciência prova por A mais B, por 1 mais 1 igual a 2, que tudo é fático, tudo é verdadeiro. A ciência histórica comprova, e que Paulo fala sobre a ressurreição, e tudo é reforçado em alguns pontos, do corpo que poderia ter sido roubado e não foi, dos tecidos que não foram deixados de qualquer jeito, porque os tecidos ficaram arrumados, pelo testemunho das pessoas que para a cultura da época não poderiam ser sustentados, no caso de Maria, as mulheres. E pasmem, estudos entendem que as aparições de Jesus ocorreram por diversas vezes e por anos. Relatos de outros textos que dizem que Jesus se fez presente em vários momentos. E, fora isso, nós temos também os relatos de Flávio Joséfos, de Tácito, de Luciano de Sanossa. Todos eles confirmam o que Cristo apareceu, que Cristo ressurgiu e que não foi em vão.
nos baseando nos relatos incontestes de vários autores, pela visão de mais de 500 pessoas, do encontro com Pedro, dos demais discípulos e principalmente do seu irmão, que o achava louco, como nós comentamos hoje pela manhã, o próprio irmão de Cristo, que o achava que era louco, passou a ser líder da igreja. Vários ateus tentam provar que Cristo não ressuscitou. E aí eu vou fazer um parênteses com os irmãos. Se eles não acreditam, qual a intenção deles de tentar provar o que nem eles acreditam? Eles tentam nos convencer de algo que nem eles mesmos reconhecem. Então, meus caros, esses descrentes, digamos assim, qual a intenção deles em tentar nos convencer de algo que eles não entendem? Primeiro, porque eles não têm Cristo, não têm a fé depositada no seu coração. Porque nós vemos muitos relatos e muitos autores que escreveram e por muitos anos que foram transformados, que reconheceram a Cristo depois que foram estudar, depois que foram pesquisar. Assim como nós vimos, tá, o Jim Caviezel. Lembre-se que ele não conhecia bem a Cristo. Mas ao passo que ele reconheceu a Cristo, que ele entendeu quem era Cristo, ele se transformou. E a vontade dele depois disso é transformar outras pessoas. É mostrar para elas que a verdade, e onde está a verdade, e a verdade nós sabemos que é Cristo. Essa é a maior verdade. Aqueles que tentam nos provar do contrário, eles estão tentando nos provar da mentira. E é interessante, porque nós vemos muitas pessoas que conhecem a Cristo, levarem a palavra de Cristo, falarem de Cristo, mas sem precisar tentar convencer. Eu não preciso tentar convencer o irmão de que Cristo existiu. Eu preciso falar para ele. Eu preciso mostrar para ele quem é Cristo. E Deus, e o próprio Cristo, vai colocar isso no coração dele. Nós não precisamos obrigar ninguém a conhecer a Cristo, porque o próprio Cristo se instala no coração da pessoa. Esse é o primeiro passo que nós temos que entender. Eu não preciso sentar com a irmã e tentar convencê-la, porque no momento certo, o Espírito Santo vai tratar e vai depositar isso em seu coração. Muitos foram transformados. Muitos conheceram a Cristo. Mas muitos ainda não entenderam quem é Cristo. O que nós precisamos ver é que Cristo está diante de nós, mas nós não queremos enxergar a Cristo como Ele é. Muitos de nós não queremos entender quem é Cristo verdadeiramente. E por isso nós sofremos também. E por isso nós vamos ter os nossos momentos de dúvidas, de confusão, de aflição. E quando nós entendemos a Cristo, quando Ele se mostra, tá, tudo que é dúvida vai embora. Todas as dúvidas, assim como Tiago, assim como aqueles 500, assim como os apóstolos, todos deixaram suas dúvidas de lado. Todos esqueceram a dúvida, porque conheceram a verdade. Não estamos vendo a Cristo. Lá no versículo 3 a 7, de 1 Coríntios 15, diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. O ponto crucial é Tiago, como nós falamos, que não acreditava, nem o próprio irmão cria em Jesus como Messias. A ponto da sua própria família o chamar de louco. E aí eu pergunto para os irmãos, quem aqui não tem familiares que nos tratam como loucos? Quem aqui não tem conhecidos que acham que nós estamos voando numa, como eles dizem, ou alguns dizem, numa onda que não existe? Muitos pensam assim. Muitos nos tratam dessa forma. Mas nós vemos muitos que, com o passar do tempo, reconhecem a Cristo. Nós vemos muitos sendo transformados. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não conhecia Cristo. Eu achava que quem era crente era louco. Me arrependo todos os dias disso. Mas glória a Deus que eu conheci esse Deus, esse Cristo maravilhoso, que transformou a minha vida. E a minha vontade é que eu pudesse pegar e colocar no coração de cada um essa fé que Cristo coloca. Essa fé que Deus deposita no momento certo. Eu queria pegar o coração de cada irmão e jogar ele lá dentro. Assim como eu reconheci, assim como eu entendi quem ele era para a minha vida. Nós não queremos, muitas vezes, aprender quem é Cristo. Nós não queremos entender, muitas vezes, quem é Cristo. Mas o Cristo que transforma a nossa vida, que faz os milagres da nossa vida, Ele está presente a todo tempo. Você queira ou não, basta você começar a enxergar, entender quem Ele é. No momento certo, Ele vai te pegar. Para Ele não tem. Você quer ou não quer. Se você for o escolhido, Ele vai te buscar. A qualquer momento. E quando eu digo te buscar, não é para você morrer, para Ele te... Não é isso não. É se instalar dentro do seu coração. É se inserir dentro de você e mostrar para você toda a glória dele. Parece ser difícil isso, nós entendermos isso, mas prepare o seu coração. Prepare porque o tempo está chegando. E aí nós vamos relembrar de sexta-feira, foi sexta-feira que teve aquele vendaval, né? Os irmãos viram o que aconteceu naquele dia? Os irmãos conseguiram ter uma noção do que aconteceu naquele vendaval? Aquele momento? Se os irmãos pararem para analisar, no momento na cruz, tudo escurece. E dura até as 3 horas da tarde. Virou noite. Nós passamos por um momento aqui que nós tivemos uma pontinha disso. E aí, uma questão eu trago para os irmãos. E se aquele fosse o momento final? Você estaria preparado para o momento final? Nós estamos nos preparando para o momento final? Nós estamos nos preparando porque esse momento pode ser a qualquer hora. Ali nós vimos um momento do clima ficar diferente, de uma tempestade. Mas nós estamos preparados para o momento final? Se nós não estamos preparados, nós precisamos rever os nossos
conceitos. Nós precisamos nos debruçar ainda mais sobre a palavra de Deus. Nós precisamos entender muito mais quem é Ele para a nossa vida. Eu estou aqui com os irmãos agora. Não sei daqui a 5 minutos. Eu posso estar aqui falando com os irmãos, tá trazendo uma mensagem e simplesmente apagar tudo. Não sei. Mas eu não posso esperar, nós não podemos esperar o amanhã, quem sabe daqui a 1000 anos, 2000 anos, não. Você precisa ressuscitar no momento certo, mas precisa estar pronto para isso, porque todos vão ressuscitar. Uns para a glória, outros para a não glória. E você vai estar pronto para o quê? Nós precisamos nos preparar. Parece loucura para você? Mas não é. Não é, porque tudo pode acontecer numa fração de segundos. Nós não sabemos quando. Nós não temos a certeza quando. E não teremos, porque isso pertence a Deus. Mas nós temos uma certeza: esse dia vai chegar. Mas hora menos hora. Vários textos dizem, tá, que virá como um ladrão que vem à noite. Ou seja, de surpresa. E aí você vai dizer depois, agora é tarde? Não. Se prepare agora. Cuide agora. Perdão. A verdade inserida aos nossos valores e a nossa cosmovisão mundana nos impede de ver o que está e é evidente para a nossa vida. Muitos de nós se envolvem com as coisas do dia a dia, desperdiçando o tempo com as coisas fúteis, nos afastando de Cristo. E aí eu questiono os irmãos, mais uma vez. O que você tem feito nos seus momentos fúteis? Lógico, nós precisamos sim descansar a mente. Nós precisamos sim descansar o corpo. Nós precisamos sim ter um momento de lazer. Nós precisamos sim ir num balneário. Sim, nós precisamos de tudo isso. Mas nós não podemos descansar de Cristo. Nós não podemos descansar de Deus. Nós não podemos nos afastar dele. E como é que nós vamos fazer isso? Através do estudo da palavra, através da oração, mas principalmente naquele momento que nós temos com ele. Quem sou eu? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Olhe, quem será você? Não é assim? Nós estamos perdidos no nosso dia a dia, na nossa vida, e nos esquecendo de Cristo. No versículo 8 a 13 do texto que nós lemos, a palavra diz: venha como está. Paulo diz: e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, nascido fora de tempo. Será que nós estamos também sendo nascidos fora de tempo? Porque Paulo foi um perseguidor da igreja. Porque Paulo, enquanto Saulo, ele desprezava os cristãos. Ele tinha ódio. Ele queria matar. Queria acabar com os cristãos. Paulo tinha uma vida árdua. A vida do romano naquela época de tentar capturar alguém não era um momento fácil.
eu penso tanto que Paulo deveria estar sofrendo. Porque tudo que ele tentava fazer, o plano de Deus não era esse para a vida dele. Nada, simplesmente nada funcionava. Vocês já perceberam que às vezes nós tentamos fazer algumas coisas na nossa vida e nada parece que vai dar certo? Muitas vezes nós tentamos por um lado, nós tentamos por outro, nós tentamos fazer isso, fazer aquilo, mas nada funciona. Pergunta para Deus. Encontra com Jesus, assim como Paulo, e ele vai te mostrar o caminho que você tem que ir. Aí as coisas vão funcionar. Aí as coisas vão dar certo. Aí as coisas vão caminhar. Se não está funcionando, é porque Deus não quer você naquele momento, daquela forma. Ele quer você para outra coisa. Vamos enxergar o que Cristo quer para a nossa vida. Você sabe o que Paulo escutou de Cristo? Naquele momento que ele estava cego. Será que ele escutou? Às vezes a gente fica pensando, o que Cristo deve ter dito para ele? Eu creio que dentre algumas coisas que Cristo tenha dito para ele, Cristo proferiu para ele o que está lá em Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Dentre tantas coisas que Cristo falou para Paulo, será que ele não quis dizer isso para ele? Me ouve, me veja, me entenda, veja para onde eu estou apontando. Não adianta Cristo apontar para você ir por ali e você ir por aqui. Não é assim que funciona. Não é assim que Cristo quer a sua vida. Você pensa que não pode chegar a Jesus com tantos pecados que você possui? Paulo mostra que nós podemos. Paulo mostra que ele não era perfeito, muito pelo contrário, ele era um perseguidor. Você acha que você tem pecados? Paulo tinha pecados. Enquanto Saulo, ele era um profundo pecador. Nós somos pecadores. Nós falhamos sim. Nós erramos, mas não é por isso que Cristo não irá nos receber. Muito pelo contrário. Porque Cristo não quer pecado. Ele quer pecador que se arrependa, que possa estar com o coração pronto para o arrependimento. É assim que Cristo quer você. Tem vários textos e louvores que dizem: venha como está. Nós vimos um hoje. Vem como estás. Muitos de nós acreditam que nós não podemos chegar a Cristo porque nós somos pecadores. Muitos de nós achamos que Cristo não irá olhar para nós enquanto pecadores. Cristo quer nos tratar. Mas não é porque nós somos pecadores que Ele não irá nos receber. É porque nós não nos arrependemos. É porque nós não o reconhecemos. É porque nós não estamos próximos a Ele. Versículo 14 a 19 fala de testemunhas verdadeiras. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não adianta de nada. Não tem o porquê nós falarmos de Cristo.
Mas como nós vimos, é totalmente o inverso. Cristo realmente ressuscitou. É provado. E se Ele ressuscitou, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que fazer aquilo que é a vontade dEle. Seja do ID, mas principalmente nos rasgar do nosso corpo, dos nossos pecados, daquilo que nós estamos errando com Ele e refazer a nossa vida. Antes de mais nada, Paulo fala de crer e ter a confiança no que ouviu. Porque se fingirmos, nós estamos pecando ainda mais contra Deus. Se nós deixarmos de lado tudo isso que nós vimos aqui, nós vamos pecar ainda mais contra Deus, porque nós não estaremos falando a verdade. A nossa fé está intimamente ligada à verdade e ao que nós professamos. João 20, 29 diz: Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quantos de nós já paramos para dizer que nós não vimos a Cristo, mas nós acreditamos, nós confiamos nele? Eu não preciso ver a Cristo para saber que Ele está na minha vida. Porque eu preciso sentir Ele no meu coração, no meu íntimo. Eu sei o que Ele tem feito à minha vida. Eu sei o que Ele tem feito à vida de vários irmãos. Eu sei o que Ele tem feito no meu dia a dia. Eu sei o que Ele tem transformado na minha vida, na nossa vida, na vida desta igreja. A igreja de Bonito tem sido transformada a cada dia. Nós precisamos observar isso. Nós precisamos estar prontos para ver isso. A volta de Cristo está próxima, sim. E nós precisamos entender tudo isso. Queria extrair 3 verdades para concluir esse tema de hoje. A primeira é que para estarmos apoiados na fé, precisamos, em primeiro lugar, enxergar a Cristo em tudo. Abdicar do vitimismo. Entender que Deus está agindo sobre as nossas vidas. Nos despir do nosso velho homem. Abandonar os valores que nós temos. Para Deus, não importa se o mundo inteiro o viu, importa que você precisa vê-lo. Uma segunda verdade que eu queria compartilhar com os irmãos é que para estarmos apoiados na fé, precisamos vir como nós somos. Reconhecer os nossos erros. Reconhecer que nós temos pecados. Reconhecer que nós somos falhos. Que assim como Paulo diz que ele é o menor entre os apóstolos, nós temos que reconhecer a nossa posição. Nós temos que reconhecer que nós somos um nada. E que Deus pode transformar a nossa vida a qualquer momento. Se nós reconhecermos isso, nos arrependermos dos pecados, certamente nós estaremos próximos a Cristo. Uma terceira e última verdade é que para estarmos apoiados na fé, nós precisamos ser testemunhas verdadeiras. Nós fomos escolhidos para sermos santos. Nossas atitudes precisam mudar, nos afastar da vida pecaminosa, nos transformar e, através da nossa vida, influenciar os outros. É tão gostoso quando você acha que você não está sendo observado. Aqui nós temos poucas pessoas, mas é certo
de que se a irmã vê como o irmão está agindo, ela vai querer isso para a vida dela também. Se ela vê que o irmão está no caminho de Deus, que ele está bem, ela vai querer estar bem também. Se a mãe e uma filha se apoiam uma na outra, reconhecendo quem é Cristo, elas vão sorrir muito mais. Assim é a nossa vida cristã. É acompanhando uns aos outros, é olhando uns para os outros, é acompanhando uns aos outros, é discipulando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Esse é o cristianismo verdadeiro. E é assim que Cristo quer para a nossa vida. É assim que Paulo nos ensina. Nós somos escolhidos para transformar vidas, não para ser transformados pelo mundo. Nós precisamos entender quem nós somos. Essas 3 verdades, sermos testemunhas, estar como nós somos, reconhecer quem nós somos e enxergar a Cristo em primeiro lugar, é isso que nos transforma nos verdadeiros cristãos. Queria deixar essas últimas palavras para os irmãos. É através da nossa vida, através do nosso estudo, através do nosso empenho em aprender a palavra de Deus, em reconhecer a Cristo, que o Espírito Santo vai entrar na nossa vida e nos abençoar dia após dia. Amém? Vamos orar para estarmos encerrando esse momento? Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Sua presença, Pai. E reconhecemos, Pai, que nós somos pequenos, Pai. E nessa nossa pequenez, nós entendemos, Pai, o que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nos usa, Pai, assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou os apóstolos, para que nós possamos, Pai, propagar a Sua palavra. Mas principalmente, Senhor, nos transforma em corpo e alma, para que nós possamos receber o verdadeiro Cristo na nossa vida, Pai. E caminhar com Ele a cada dia, para recebermos e vermos, Pai, as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amados, antes de encerrarmos o culto propriamente dito, só deixar alguns recados para os irmãos. Primeiro que no sábado nós teremos, como vocês deram nome para o evento com as crianças, tá? Um sábado com alegria, dia de alegria, tá? Sábado de alegria, então será esse nome que nós iremos usar. Um sábado com alegria, né? Que nós possamos convidar várias crianças. Nós vamos preparar alguns convitinhos essa semana para distribuir. Mas convide pela internet, WhatsApp, na escola, não importa. Nós precisamos trazer o máximo de criança para a igreja. Nós vamos ter teatro, vamos ter um monte de brincadeiras, né? O Emerson, inclusive, vai ser o ator principal das peças. Lucão, não dá risada não, você também está na... Eu vi, está na escala, viu? Está na escala. Né? Mas a igreja vai participar. Né? Todos da igreja vão estar envolvidos nessa atividade. Ok? Agradecer a presença de todos. Agradecer a nossa irmã, que é a primeira vez que vem ao culto, não sei se veio outras vezes, mas na minha presença em culto, acho que foi a primeira vez, né? Tá? Muito bem-vinda, querida. Espero que volte, tá? 2, 3, 4, 5, 1000 vezes, tá? Espero que a igreja te abrace, tá? Te receba com muito amor e carinho. A nossa irmã Luz Amparo, né? Nós estamos internacional, ela vem direto da Colômbia, né? A Luz está aqui nos auxiliando, está conosco aqui há alguns dias,
né? Que os irmãos possam também, tá, recebê-la, tá, mostrar carinho para ela. Ela está aprendendo a palavra, tá, conhece um pouco, mas vai aprender muito mais, e é assim que nós queremos e precisamos fazer a diferença na vida dela. Tá? Deus não a trouxe aqui simplesmente para ela passar um momento aqui conosco. Tem um propósito maior. Então, que nós possamos ser usados para agir na vida da irmã. Amém? Quarta-feira, às 19 horas, os nossos estudos. Estamos iniciando um estudo sobre as 12 tribos, o início das 12 tribos. Não entraremos propriamente nela, mas quarta-feira, às 19 horas. Quinta-feira, reunião de oração. E é isso. Sábado, o nosso encontro com as crianças. Tá? E se preparem, porque no próximo mês nós teremos um encontro com homens. Tá? Homens fortalecidos fazem a transformação da Igreja de Deus. Sejamos apóstolos dele, é isso que nós queremos. Amém? Vamos nos colocar de pé para estarmos orando para encerrar? Gostaria de convidar o nosso irmão para fazer uma oração de encerramento. Amado Deus, diante da atuação da palavra, nós nos colocamos nesta noite. Nós queremos agradecer pelo teu Santo Espírito, nós trazer aos nossos corações a tua vontade, o teu querer, que possamos ser transformados, modificados, com as mentes voltadas para a tua palavra, Deus, para o teu viver. Possamos sair como luz a brilhar nesse mundo aí fora, que nós possamos ser exemplos, ó Deus, que as pessoas possam enxergar Cristo em nossas vidas. Que essa igreja possa ser uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja que prega a tua palavra com zelo e com fidelidade. Seja conosco, Deus, seja com cada família nesta noite, nos dê uma semana na tua presença, uma semana de estudo, de meditação, de oração, que nós possamos nos fortalecer para que o teu reino seja prosperado. Em nome de Jesus que nós falamos nessa noite, aquele que virá buscar a sua igreja. Amém. Amém. Está encerrado o nosso culto. Vamos tomar o nosso café.